Boa tarde. Então, sou o André Cristóvão, sou mestrando no PET. Esse artigo fala sobre a economia circular contribuindo para a mobilidade urbana no cenário da pandemia da Covid-19. Foi elaborado por Valéria Xavier, por mim, André Cristóvão, Márcio Marujo, professor Andréa Santos e Lucas Caldas. Bem, o novo coronavírus, ele causou uma interrupção e redução de serviços considerados essenciais para a sobrevivência e qualidade da vida humana, né? Em tempo de isolamento social, se verificou uma diminuição significativa nas emissões de gás de efeito estufa. É importante que, na retomada das atividades normais, a mobilidade seja mais eficaz e eficiente, com baixo risco de contágio pelo vírus nos transportes em massa e que, ao mesmo tempo, seja de baixa emissão de gás de efeito estufa. A economia circular, ela tende a ganhar cada vez mais espaço no planejamento e gestão das cidades, incluídos no setor de transporte. E o principal objetivo desse trabalho foi responder a seguinte pergunta, né? Como a economia circular pode contribuir para a mobilidade urbana sustentável no cenário da pandemia da Covid-19? Bem, a economia circular é uma forma de pensar o desenvolvimento econômico sendo baseada em 3 princípios: eliminar resíduos e poluição, manter produtos e materiais em uso, regenerar sistemas naturais. E quando aplicada à mobilidade urbana, os objetivos são a redução do consumo de recursos, o uso de combustíveis renováveis, produto como serviço, multifuncionalidade, aumento da vida útil, compartilhamento de produtos e serviços e virtualização. Como metodologia, nós pesquisamos as palavras-chave: economia circular, mobilidade urbana e Covid-19, fizemos a revisão da literatura das ações de mobilidade identificadas, cruzamento da estratégia da economia circular à mobilidade urbana e classificação das ações de mobilidade em relação a critérios de tomada de decisão. Bem, a revisão da literatura na mobilidade urbana, ela foi separada basicamente em 4 tópicos. Transporte público foi muito marginalizado durante a pandemia, principalmente pelo alto risco de contágio dentro dele. Nova York, por exemplo, teve impacto em 90% de passageiros, redução de passageiros na primeira semana do mês de abril, e São Paulo, uma queda de 70%. E as cidades precisaram aplicar medidas para mitigar a propagação da infecção no transporte público, como limpeza e desinfecção menos frequentes, uso de máscara passageiro, aplicações de adesivo marcadores para aumentar o distanciamento físico, entre outros. Outro ponto é a micromobilidade compartilhada, né, que consiste no deslocamento de veículos leves de propulsão humana ou elétricos, com alcance normalmente máximo de 25 km por hora e usado no máximo 10 km de distância. Está tendo um grande crescimento nas últimas décadas nesse uso. Ajuda na mitigação de congestionamento e poluição, é flexível, de baixo custo, mostrou-se resiliente durante a pandemia, consiste em uma alternativa sustentável pós-pandemia, além de ser uma alternativa mais segura para evitar a transmissão do vírus e que os sistemas de transporte público normalmente, que são fechados e bem lotados, além de favorecer a economia circular. O incentivo ao compartilhamento de veículos também ajuda na redução de emissão de gases poluentes, que é um dos objetivos da economia circular. O incentivo também ajuda como alternativa para a redução do número de veículos automotivos. E um dado que é interessante é que em 2010, 97% dos automóveis usavam fonte de energia combustíveis fósseis, e hoje em dia está cada vez mais utilizado o uso de gás natural, eletricidade e biocombustível. Outro item é o urbanismo tático, que pode ser definido como uma forma de construção e intervenção em meio urbano de prazo curto e baixo custo, que é uma alternativa importante, né, e eficiente na cidade com combate à mobilidade urbana, combate à Covid-19, e principalmente por estimular o transporte ativo. Além do que, do ponto de vista da economia circular, pode ser considerado um projeto multifuncional, pelo fato de aproveitar o espaço de existência na cidade. É uma forma de utilizar, por exemplo, as ruas completas, né, que foi citado pelo João no trabalho anterior. Bem, essa tabela 1 foi feito um cruzamento de ações de mobilidade, que foram citadas anteriores, né, o estímulo ao transporte público, micromobilidade compartilhada, compartilhamento de veículos e urbanismo tático, com a estratégia de economia circular, que é a redução do consumo de recursos, o uso de combustíveis renováveis, produto como serviço, multifuncionalidade, aumento da vida útil, compartilhamento de produtos e serviços e virtualização.
O valor total encontrado no cruzamento mostra o quanto que as estratégias de economia circular estão presentes nas ações de mobilidade abordadas no artigo. Tabela 2 mostra o grau de dificuldade de inserção na economia circular e critérios aplicados à ações de mobilidade. Na primeira coluna, foram atribuídos valores quanto ao grau de dificuldade de inserção na EC, de acordo com o total encontrado na tabela anterior. Quanto maior a pontuação da ação na tabela 1, menor o grau de dificuldade de inserção na economia circular, sendo que o total de 1 a 2 pontos equivale a alta dificuldade de inserção, de 3 a 5, médio grau, e de 6 a 7, baixo grau de dificuldade. A tabela 2 apresenta uma matriz de classificação do grau de dificuldade de inserção nas ações de mobilidade urbana na economia circular e dos impactos das estratégias de economia circular quanto ao risco de contágio do Covid-19, no custo para a implantação e na dificuldade de acesso pela população de baixa renda. A pontuação foi calculada pela média simples das notas atribuídas dentro dos parênteses, sendo que quanto menor a pontuação, melhor a estratégia. A pontuação foi obtida com base apenas na avaliação dos autores, sendo que para uma avaliação qualitativa será necessário obter avaliações de outros profissionais da área. Bem, a figura 2 apresenta a classificação das ações de mobilidade segundo critérios de tomada de decisão organizadas em nível de importância, conforme demonstrado na tabela 2. Pode visualizar, segundo os critérios adotados, as ações que trariam maiores benefícios para a cidade. No critério de eficácia combate à Covid, micromobilidade, compartilhamento de veículos e urbanismo tático são as ações de implementação mais eficazes, justamente favorecer o distanciamento. Já em relação ao critério de baixo custo e facilidade de implementação, o urbanismo tático é o mais efetivo. Por fim, o transporte público é o que mais viabiliza o acesso à população de baixa renda. Como citado anterior, como limitação, fica o fato de ser ainda uma avaliação pontual, com base apenas na análise dos autores, sendo necessária a avaliação de outros profissionais da área. Entendemos que, como método de avaliação, principalmente em um assunto ainda bastante recente como a pandemia, os resultados apresentados constituem um interessante ponto de partida para trabalhos posteriores. Uma pesquisa quantitativa pode ser realizada, por exemplo, com o emprego de questionários para autores envolvidos na gestão pública e especialistas da área. Conclusões. Considerando o contexto da economia circular, o estudo avaliou como diferentes estratégias da mobilidade urbana para cidades mais sustentáveis podem contribuir para o enfrentamento da Covid-19. Conforme a pesquisa bibliográfica análise qualitativa realizadas, chegou-se em 4 ações aplicadas na mobilidade urbana. Alternativa 4, urbanismo tático, seguidas pelo incentivo ao transporte público com compartilhamento de veículos, foram as que apresentaram maior relação com a estratégia de economia circular. Acho que eu consegui falar no tempo. Não, você não conseguiu falar no tempo, André. André, eu achei o seu trabalho, acho que o trabalho de vocês é um trabalho bem interessante, né? Até falar de pandemia, falar a parte de como temos que lidar com isso, né? Não só com esse vírus que tem agora, mas uma infinidade de outros vírus que temos e que teremos, né? E como que a gente pode trabalhar isso. Mas, infelizmente, eu não posso falar muito mais, porque nós ainda temos quase 7 trabalhos e nós só temos 25 minutos, né, Rosmão? Então, parabéns ao trabalho de vocês, né? E depois, os colegas que tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato direto com os outros colegas para ter maior esclarecimento. Mas parabéns, muito obrigado pela participação, tá? Parabéns, dê continuidade aí com seus estudos, que vale a pena, ainda mais que você está abordando um tema super relevante nesse momento que nós estamos vivendo aí, tá bom? Muito obrigado pela sua contribuição.